Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo, professor japonês. Estamos aqui para mostrar para vocês o fechamento da rodada, fechamento da temporada do São Paulo Futebol Clube. Mas antes de qualquer coisa, não deixe de seguir a gente no nosso Instagram. Tem informações diárias para vocês sobre o São Paulo Futebol Clube, beleza? Basquete tricolor, que não termina mesmo, continua aí na rodada, certo? O futebol feminino, que também continua. Então, a gente tem lá informações diárias para vocês. O próprio São Paulo Futebol Clube e também o futsal do tricolor, beleza? Então, temos informações diárias para vocês. E também não deixe aqui de dar um like, compartilhar e comentar nos nossos vídeos, beleza? Vamos fazer nosso vídeo aqui de fechamento da rodada da temporada do São Paulo Futebol Clube, comentando aí sobre como que foi os jogos, como que foi literalmente alguns jogadores e, sim, como que foi essas condições do São Paulo. E aí, Japa, expectativa boa para mostrar para o pessoal aí como foi a temporada? Bem, se a gente for pensar dentro do que previmos no começo do ano, acho que foi até assertivo da nossa parte. Gostaria que tivesse sido melhor, né? Já avisando aí o pessoal, né? Hoje a gente vai fazer uma análise do que como acabou, né, a temporada de São Paulo, mas a gente volta aí, mesmo aí na época da Copa do Mundo, que nós faremos, né, vídeos aí sobre a Copa do Mundo, também teremos vídeos aí sobre as novidades do São Paulo e as notícias principais, né? Hoje a gente já vai falar algumas aí ao longo da nossa avaliação, mas o São Paulo aí tá no mercado, né? Mesmo sem dinheiro, mas está tentando contratar, vender, e gente saindo, pode ser que a gente chegue e um monte de coisa aí, certo? Então, hoje a gente vai fazer um apanhado geral. Primeiro, passando a limpo sobre a nossa previsão para o São Paulo no começo do ano, que a gente fez lá no primeiro vídeo. Depois a gente vai analisar a questão do elenco do São Paulo, né? Que todos os jogadores que a gente teve no ano aí, né? Quem já saiu, quem ficou e tal. E no final a gente vai trazer aí quem nós achamos aí de destaques aí, positivos e negativos do São Paulo na temporada, no que se refere ao campo, né? Porque com relação à diretoria, o destaque é negativo, a gente não precisa nem ressaltar, né? Mas o ano foi bom, segundo eles. Então, mostrando aqui. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, deixa eu apresentar isso aqui para vocês, fazer um negócio bem bonito. Deixa eu apertar aqui. Aí. Certo? Então, vamos colocar aqui. Pessoal, então a gente vai falar primeiro aí do elenco, né, das expectativas para o ano, dos destaques também, né? Então, vamos lá. No começo do ano, pessoal, a gente falou o que a gente achava para cada competição que o São Paulo faria. Então, vamos ver aí se a gente estava bem. Olha só. Campeonato Paulista. Ambos falaram que São Paulo estaria no máximo na semifinal. Superou a expectativa, né? Chegou à final. Copa do Brasil. Cadu achou que ia cair nas oitavas, né? E eu fui mais realista. Achei que ia cair nas quartas, que foi justamente o jogo do Palmeiras, né? Nem sabia que era com o Palmeiras. Mas... No Brasileiro a gente errou, né? Por uma posição, que a gente achou que ia chegar na Libertadores. Chegou. E na Sul-Americana a gente acertou em cheio, né? Que a gente falou que seria na final. Eu não falei que seria campeão. Me lembro muito bem disso. Mas que ia chegar na final. Chegou. Então, com relação à expectativa, se a gente for analisar, se o Casares for olhar isso, ele vai falar assim, então o São Paulo foi melhor do que vocês estavam esperando, certo? Superou duas competições que vocês colocaram aí e foi abaixo só de uma. E na outra empatou. Então, para o Casares, isso aqui, né, nossa previsão foi abaixo do que o São Paulo foi, certo? Aí agora vamos mostrar aí o time. Vou começar aqui, ó. Eu vou falar dos goleiros, aí o Cadu fala dos laterais. Olha só, pessoal. Alguém lembra do Thiago Volpi? Começou esse ano no São Paulo, né? Ele foi negociado. Então, esse nem fechou o ano no São Paulo. Aí o São Paulo ficou com os três goleiros. Andrei, Thiago Couto e o Felipe Alves veio aí durante a temporada. Meu balanço com relação a isso.
Desses goleiros, foi bom ter vendido o Thiago Volpi, conseguiu um dinheiro, se livrou do salário alto. O Jandrei, para mim, eu acho que não deveria ficar. Começou até bem o ano, mas depois... O Thiago Couto, eu acho que assim, serve para ser terceiro goleiro. Não serve para ser reserva imediata e tal. E, na minha opinião, o Felipe Alves serve para ser um reserva. Primeiro reserva. Mas eu acho que o São Paulo deveria ir atrás de um outro goleiro. Fala aí dos laterais agora. A gente tem aí a condição dos laterais, né, do São Paulo Futebol Clube, que se teve alguns destaques, né? O Rafinha veio aí com esperança. O Rogério tinha até comentado algumas coisas, por exemplo, dentro do vestiário, né? Dizendo que o Rafinha é muito bom de elenco, né? Ele tem uma questão de impulsionar o time, enfim. O que o Rogério tinha comentado em 2021, que o São Paulo não tinha um brio, por exemplo, não tinha time de elenco dentro do vestiário, com a trazida de alguns jogadores, inclusive do Rafinha, foi um dos fatores que trouxeram o brio aí que o Rogério tinha comentado que faltava no vestiário do São Paulo. O Rafinha teve seus bons lados positivos durante a temporada do São Paulo, mas muitas vezes não conseguia recompor, exatamente pela questão da sua idade, né? Muitas vezes se tornou como zagueiro, né? Jogou como zagueiro muitas vezes durante a temporada do São Paulo, exatamente porque não conseguia compor ali como lateral, não conseguia avançar e não conseguia recompor na mesma condição, então, exatamente pela sua idade. O Igor Vinícius, logo no começo da temporada, teve um problema, depois do meio da temporada em si, foi uma questão agradável nos olhos, né? A gente tinha até comentado no decorrer dos vídeos aqui que o Igor Vinícius tinha mostrado uma boa melhora e tinha, sim, caracterizado aí uma briga de posição feituosa ali, muito, muito importante, porque o Igor Vinícius tinha mostrado uma partida contra o Palmeiras em si e em outras, enfim, tinha demonstrado uma partida muito boa e o Igor Vinícius tinha demonstrado muito bem e isso era um fator importante. Depois demonstrou decaída e tem se machucado, ficou fora das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e aí não tem uma continuidade, enfim. O Reinaldo, desde o começo da temporada, acho que o Japa está aí para afirmar isso, desde o começo da temporada até o fim da temporada foi lastimável. Foi lastimável. Isso, ele realmente já não tem condições de jogar a camisa do São Paulo. Ele tinha literalmente um desgaste muito físico, não corria, não recompunha, era uma coisa importante. Isso é uma coisa que a gente precisa entender, que desde o Crespo, quando ele assumiu o São Paulo, ele tinha tirado o Reinaldo, porque o Reinaldo não estava recompondo da forma que ele queria. E, de fato, depois que o Rogério entrou, o Reinaldo começou a jogar novamente, mas realmente não foi decepção o Reinaldo, tanto que saiu agora da temporada, não fechou o São Paulo, já está livre no mercado aí, pode assumir aí com o Fluminense do japonês. Depois a gente tem só para corrigir essa informação, ele já está assinado com o Grêmio, tá bom? Ele está assinado com o Grêmio, então tá bom. Então, para o japonês ficar triste. Que e aí no Fluminense é coisa assim. O Wellington, que é um jovem, tanto o Wellington quanto o Moreira são dois jovens que vieram da temporada, acho que são bons jogadores que podem servir. O Moreira foi uma grande surpresa ali, o Rogério começou a testar ele na lateral, uma boa surpresa o Moreira. O Wellington já vinha sendo testado, enfim, já demonstrou algumas vantagens. Acho que são dois jogadores que dá para continuar aí. Né? Essas são as condições dos laterais aí, já. Continua aí. Aí, pessoal, falar sobre os zagueiros, falar rápido, porque se a gente for falar de todo mundo aqui, vai ficar até amanhã, porque de meio campo vocês vão ver a quantidade de jogador que tem aqui no São Paulo. O Arboleda, na minha opinião, o melhor zagueiro de São Paulo, só que infelizmente se lesionou, mas graças a Deus aí, tá indo até para a Copa aí e vai voltar bem. O Miranda saiu devido aí à questão salarial e também, eu acho que o Rogério também já não estava muito gostando das atuações dele. O Léo, ele foi praticamente um titular a temporada inteira, teve bons momentos, mas no final
bem ruim, né? Dizem que pode sair ainda para o futebol francês. O Diego Costa, né, foi um dos jogadores que foram recuperados, né? Se tem algum jogador que pode ser dito que foi recuperado pelo Rogério, foi o Diego Costa, mas na final contra o Del Valle não jogou bem, e na minha opinião ele não tinha condições de jogar aquela partida, porque depois daquela partida ele não jogou mais, né, com uma lesão aí que ele teve, então acho que ele já não estava com condições naquela partida, mas eu acho que é um zagueiro que, se acompanhado por zagueiros mais experientes, ele rende bem. O Valls a gente não sabe dizer, né? Tudo indica que ele vai ter o contrato renovado e vai ter alguma oportunidade ano que vem para ver se ele consegue retomar a carreira. Torcemos muito, porque era um bom zagueiro enquanto saudável, né? O Ferrarese terminou também bem a temporada, apesar de poucas oportunidades que o Rogério deu para ele, mas eu acho que hoje ele seria titular da zaga do São Paulo. O problema é que o contrato dele vence no meio do ano que vem, isso é um problema. O Beraldo foi testado algumas vezes, só entrou em fria, só entrou em bucha, e acho que foi até bom, assim, para um jogador que acabou de subir, né? E o Luizão, que também tinha subido, jogou bem muitas partidas, né? Mas o São Paulo, com a sua incompetência em lidar com contratos, com certeza, né, quase 99% de chance, o Luizão vai embora aí, tudo indica que ele até vai jogar na Inglaterra aí. Então esse aí é o nosso balancete aí com relação aos zagueiros. Beleza. Rapidinho, a gente terminar aqui, o Gabriel Neves uma boa surpresa. O Rogério não queria utilizá-lo, né? A gente tem aí essa condição. Acho que a gente já tinha comentado umas coisas nos vídeos aqui, dizendo que o Rogério era um pouco xenofóbico nessas condições, mas o Gabriel Neves foi uma boa renovação de contrato. Acho que vale muito a pena. O jogador muito bom, vale muito a pena. Hein? O Luan ficou boa parte do time, ficou machucado, né? Depois voltou aí a jogar alguns jogos, chegou a fazer gol no Campeonato Brasileiro. É um jogador muito importante para o São Paulo. Eu não sei se vai continuar, não sei se ele vai ser emprestado. Há uma especulação aí de ser emprestado ou não, mas foi um bom jogador. O São Paulo precisa muito, principalmente no meio-campo. Acho que o Rodrigo Nestor foi literalmente uma decepção, na minha visão. O Rodrigo Nestor não é um jogador que marca, não é um jogador que corre, não é um jogador que finaliza, não é um jogador que arma a jogada. É um jogador que recompõe, é um que recompõe. Então, muitas fases que o Rogério colocou ele para jogar não me agradou muitas vezes, apesar de ter feito algumas partidas muito bem, principalmente em casa no Morumbi, mas de verdade não me agradou bastante. O Patrick foi um bom jogador, acho que o São Paulo fez certo, fez uma troca legal com a questão do Lisieiro, com a questão do Patrick, foi uma boa troca. O Patrick se deu bem no São Paulo, alguns jogos, mas a gente percebe que o Patrick pega muito bem. Meio campo, acho que o Patrick não joga muito bem, acho que vale muito bem algumas partidas que até eu e o Japa já tinha comentado isso aqui no vídeo, que o Patrick joga bem ali de segundo atacante, junto com o Caleri. O Gabriel Sara tinha jogado muito bem o campeonato, iniciou muito bem, jogou muito bem o Campeonato Paulista, por sinal, né? Sofreu algumas críticas da torcida, enfim, inclusive minha, inclusive do Japa, sofreu bastante crítica. E aí foi negociado, saiu, mas foi um bom jogador, ajudou muito aí. O Igor Gomes provavelmente não fique no São Paulo, ficou usando, o Rogério Ceni usou ele durante muito tempo, o Igor Gomes durante titular, precisava ter uma mudança, precisava mudar, o Rogério Ceni não mudou e caiu nas costas dele o jogo lá da Sul-Americana, o Rogério ele foi expulso, o São Paulo perdeu o jogo, enfim. Mas o Igor Gomes, acho que ele é um bom jogador para recompor elenco, né? Mas provavelmente vai sair, fim de contrato, não fique no São Paulo. Thales Costa, boa escolha, acho que o São Paulo tem um bom jogador aí para poder usar aí como recompor, né? O jogador, o Thales Costa, ele é um bom jogador para poder armar jogadas rápidas, né? Corridas rápidas, tentar jogar ali, e ele tem essa condição. Mas, né, precisa-se ter alguém ali, alguém com punho dentro do meio campo, porque realmente Thales Costa é um cara muito jovem e pode dar problemas aí para o São Paulo, pelo menos na nossa visão. O Nicão
Um jogador que jogou pouco pelo São Paulo Futebol Clube, né? Nem jogou muito, ficou muitas vezes machucado, enfim, nem jogou muito. Nem sei se vai ficar no São Paulo mesmo, há umas especulações aí de troca, enfim, a gente precisa ter uma noção disso, mas o Nicão realmente foi uma decepção, não jogou muito no São Paulo e o que pouco que jogou, não jogou na função, eis a questão também. Colorado foi devolvido, nem vai ficar no São Paulo, né? Também foi pouco aproveitado, nem ficou muito tempo no São Paulo. Foi um pedido do Rogério e pouco foi aproveitado. O que se aproveitou ali também não deu, tentou fazer o seu melhor, mas enfim, foi pouco tempo, não conseguiu resolver toda a situação. O Galopo veio com investidor para o São Paulo aí, acho que foi um investidor aí que pouca gente sabe o que é de fato quem é esse investidor, né? Mas o Galopo veio aí e para melhorar o meio campo, mas o Rogério pouco utilizou ele pouco e saiu como titular poucas vezes e conseguiu fazer um gol agora no último rodado do Campeonato Brasileiro, né? Então, mais uma coisa importante, o Galopo tem impulsão, né? Ele impulsa bem, ele consegue subir de cabeça, isso é uma boa questão, importante. O Pablo Maia, acho que o Pablo Maia foi o jogador mais utilizado em todo esse meio-campo do São Paulo. Um jogador que foi usado demais, exatamente pelas condições dele, né? Ele é um jogador que briga muito como volante ali. É um bom jogador, enfim, não sei se fica no São Paulo Futebol Clube, há umas propostas aí de fora, não sei se isso vai se concretizar ou não, mas ele é um bom jogador, principalmente para essa condição de volante, né? O Rodriguinho, ele entrou bem, foi um bom jogador logo no início, ele mostrou ali sua gingada, enfim, mostrou algumas lances, chegou a fazer gol no time principal de São Paulo, mas a gente também se machucou, ficou um pouco afastado, nem terminou a temporada, enfim, vamos ver como que ele vai vir aí. É um menino da base, é um menino que precisa se tomar muito cuidado, precisa analisar, é um bom jogador, mas precisa se analisar com cuidado aí para continuar, beleza? Vai lá, já. Aí, pessoal, vamos falar agora do ataque, né? Então, ó, o ataque aí. O Caleri, acho que foi um dos grandes destaques do São Paulo, né? O atacante com mais gols, acho que um dos melhores jogadores que o São Paulo tem hoje no elenco. O Rigoni, né? Lembram que alguns nem lembram mais que ele jogou no São Paulo, né? Foi negociado, né? Muito, na minha opinião, pela questão de ter sido vítima do esquema do Rogério Ceni. Então, o declínio dele, eu acho que tem muito a ver com isso. O Éder, aí terminou a temporada, mas já saiu, né? Acabou o contrato dele. Era um dos jogadores com maior salário, né? Não justificava ter aquele salário tão alto, né? Era um jogador aí que não agregou muito. O Luciano fez uma temporada razoável, né? Mas nas partidas decisivas, muitas delas ele não jogou bem. E a impressão assim, mesmo que os números deles possam até ser bons, mas eu acho que é um jogador que joga muito mais para ele do que para o time, né? E a torcida envaidece muito, né? Então, eu tenho minhas desconfianças com relação a ele. O Alisson foi um jogador bastante utilizado pelo Rogério, jogava mais de meia, chegou a jogar de ala, tal, mas um detalhe que eu acho preocupante é que ele machuca muito, né? Então, durante o ano, aí, ele ficou em vários trechos do ano machucado e terminou o ano machucado, né? Então, isso eu acho uma questão que deve ser colocada. O Marquinhos, né? Era utilizado bastante aí no segundo tempo, principalmente dos jogos, mas foi negociado, né? De novo, aquela questão daqueles contratos muito bem feitos aí pela diretoria passada, né? Então, acabou indo para o Arsenal aí. O Juan teve algumas oportunidades ao longo do ano, né? Mostrou um pouquinho de dificuldade, mas fechou o ano fazendo um gol lá contra o Goiás, né? A gente tem que ter paciência também, mas é um jogador que parece que pode virar aí um bom atacante. O Toró, ou esse aqui tem muita gente nem se lembra, foi negociado, né? Já estava sendo pouco utilizado e jogou alguns jogos só apenas, mas foi negociado também. O Bustos chegou aí no meio do ano, né, junto com o Ferrarese, pouquíssimo utilizado, fez um gol lá contra o Ceará, tá?
O Rogério alegou que ele não tinha pedido ele, aquela história toda. Torcemos aí para que ele seja também melhor aproveitado no ano que vem. E o Marcos Guilherme, né? Ele chegou, ficou pouco tempo, já foi embora, né? Foi utilizado em dezenas de posições. No final, quando ele foi utilizado numa posição que ele jogava, ele até que não jogou mal, né? Mas já foi também dispensado aí pelo Rogério e pela diretoria, certo? Então esse aí foi o elenco do São Paulo para esse ano aí de 2022. E aqui, né, colocamos aqui os destaques positivos, né? Pode falar aí um pouco aí dos destaques positivos, que eu fico com os negativos, eu fico com a bucha, né? Realmente, o destaque positivo é o Caleri, vou dar um pouquinho referente a um pouco deles aqui. O Caleri realmente, acho que ele poderia ser muito mais bem aproveitado, o Caleri, se ele recebesse bolas realmente importantes para poder colocar a bola para o gol, né? E realmente isso, a bola não chegava literalmente com ele, o esquema que o Rogério montou é difícil a bola chegar para ele, mas o Caleri, sua briga, seu empenho, merece estar aí no destaque positivo, e a mesma coisa com o Gabriel Neves, um jogador aí que veio primeiro desvalorizado com a torcida, realmente veio aí com uma desconfiança, e ele demonstrou literalmente que merece ter vestido essa camisa aí, lutou muito, se machucou, saiu comemorando com as muletas lá, enfim, com a vitória do São Paulo. Então, é um jogador que merece muito estar aí vestindo a camisa do São Paulo. E o Pablo Maia, que vindo aí da sua categoria de base, mostrou aí um desempenho importante. É um jogador, acho que foi um dos jogadores que jogaram mais a partir do São Paulo, né? Jogou mais todos os jogos do São Paulo, nem teve férias, se você for ver bem, desde a sua Copa São Paulo que ele jogou, e depois entrou como jogador como principal aí no time titular, realmente nem jogou, nem teve férias, enfim, e conseguiu aí seu destaque positivo. Então, merecidíssimo os 3 destaques positivos aí do São Paulo, o Caleri, Gabriel e Pablo Maia. Aí os destaques negativos, né? Vamos falar aí das buchas, né? O Reinaldo fez algumas boas partidas? Fez. Bateu o pênalti direito? Bateu. Porém, já era um jogador já que, quando ele foi embora no final de São Paulo, sabe aquela coisa, aquele casamento que não tá indo mais para frente? Pode até não ter muita briga, mas também não tem mais nem diálogo. Eu acho que deu essa impressão, assim, né? Ele já está há muito tempo no São Paulo, estava na hora dele, São Paulo não ter mais ele e dele também ir curtir outros ares aí, sabe? Que seja feliz, mas é um jogador que não estava agregando mais, né, para o São Paulo. Outro destaque negativo, assim, é o Nestor, muito mais pela expectativa que foi criada, por isso que eu pelo menos, sempre alerto os torcedores com relação a isso. Tem um cara se destacando na base, ele é muito bom na base. Às vezes não vira, né? E o Nestor, ainda mais com esses esquemas do Rogério, não tá virando. Acho que assim, ele fez algumas boas partidas. É um jogador que mostra ter uma certa técnica, mas falta muito fisicamente, questão competitiva dele. Então, pela expectativa que criaram, e eu lembro que no ano passado foi um auê aí para renovar o contrato dele, eu acho que ele está entregando muito pouco. Eu acho que se São Paulo tiver alguma proposta aí de fora por ele, eu acho que deveria negociá-los. Antes de falar do Rogério, tem um terceiro destaque negativo que a gente pode falar, que é o Nicão. Também o São Paulo aí contratou, muita expectativa, salário alto, luvas altas, e ficou mais machucado do que jogou, né? Então, é uma decepção, né? Jogou um ou outro jogo bem, mas num total é uma decepção também, né? E por final, né, o Rogério Ceni, né? Muitos torcedores o defendem porque ele torce para o São Paulo, porque ele é São Paulino e blá blá blá. Eu acho assim, primeira coisa para ser um técnico de futebol, ele tem que ser um bom técnico para o time. Ele está assumindo aí mais poderes. Eu acho que ele faz muito melhor a questão de ser dirigente do que o técnico de campo, tá? Eu acho que nesse ano, um elenco que o São Paulo teve,
você vê o número de jogadores que nós falamos aqui, que estavam no São Paulo. Um elenco bem grande, contratações que foi ele que pediu, que ele que avalizou, e ele não usa os jogadores, usa muito uns e não usa nada dos outros. O jeito que o São Paulo perdeu as finais foram jeitos muito feios, assim, né? Vexatórios. Então, a gente fica até com o pé atrás, um pé atrás não, com 2 pés atrás para o ano que vem, certo? Então, esse aumento de poder que ele tem, essa questão dele ficar escolhendo jogador aí, e não gosta de um e pega no pé do outro, protege muito o outro, realmente eu não gosto. Eu acho que o caminho melhor para o São Paulo, nesse caso, seria trocar o treinador, mas a gente vai ter que trabalhar com ele aí ano que vem, né? Então, renove o seu plano de saúde aí que vai precisar, tá certo? Então, pessoal, essa aqui foi a nossa avaliação. Avisando já, né, vocês que a gente fará vídeos aí com notícias do São Paulo, né, ao longo aí das semanas, né? Então, quem vai chegar, quem vai sair. Hoje a gente falou mais dos que vão sair, né? Há algumas especulações aí de jogadores que estão sendo procurados, mas, né, o São Paulo está com uma fama aí de mal pagador no mercado. Então, alguns jogadores, entre 2 propostas, fogem do São Paulo, né? O caso lá do Juninho Capixaba, que nem grande coisa mas eu acho que ele poderia agregar muito mais, por exemplo, do que o Reinaldo estava agregando, né? Mas o São Paulo parece que já o perdeu para o RB Bragantino, que não fez uma campanha boa esse ano, mas paga os salários em dia, né? O cara é profissional, o cara trabalha, ele vai procurar alguém que vai dar essa segurança. E o São Paulo, infelizmente, nesse ano mostrou que não está dando essa segurança. Então, isso é triste. Mas a gente vai falar ao longo da semana aí de algumas negociações, né? E algumas notícias do São Paulo aí também. Mais ou menos no final da semana a gente volta também a falar disso, tá certo? Então, pessoal, continue aí curtindo, assistindo os vídeos, compartilhando, se inscrevendo. Peça aí pro pessoal se inscrever, ajudar a gente, tá certo? E aí, pessoal, a gente continua aí fazendo o nosso trabalho aí, né? Rumo à monetização no YouTube aqui, certo? Então, pessoal, grande abraço, até o próximo vídeo e tendo ou não tendo jogo, vamos São Paulo. Vamos, São Paulo. É isso aí. Valeu. Até mais.